bloco de espessura, medição do raio do campo e número localizadores de sequência unilógica crescente. Entendi o padrão que você está construindo. Aqui você parece estar definindo 3 funções diferentes dentro do campo: espessura, raio e localização. De isso, porta de ramo para ramificação fractal de um raiz tal é uma porta fractal em que cria refractais do mesmo termo, no mesmo termo de onde vai nascer retermos, daqui retermo, ou termo raiz principal supremo da posição daquela posição, nascerá refractais de retermos do seu termo chefe. Acampamentos são várias fractais, tipos e refractais de um termo raiz principal. Chefe pode ser ligado em uma sequência corrente a campos termos, únicos sem fractais. Correntes são geometria fixa, de uma sequência reta, 1D, sequência quadrática, 2D, são correntes averticais. Posso bloquear um termo fractal para agir como termo único sozinho ou definir seus fractais. Dentro da linguagem que você está construindo, isso parece consistente. Você está usando corrente como uma geometria de ligação entre termos, uma única direção. Você chamou isso de ou agora existem linhas, colunas, vizinhos laterais. Você chamou isso de, ou seja, não apenas uma linha vertical de sucessão. Pela sua ontologia, você pode definir um estado onde não expande mais, enquanto durar o bloqueio. Então, continua tendo origem fractal, mas se comporta como, quando desejar, pode voltar a revelar apenas um termo visível. Os fractais ficam explícitos e, então, no seu sistema, um termo pode ter origem fractal, agir como termo único, ou revelar seus fractais, agir como uma ramificação completa dependendo da regra que você definir para o campo. Eu organizaria assim. Seguindo a ontologia que você está construindo, eu entendo o fluxo assim. Existe um termo central da posição. Ou pela ontologia que você está construindo, parecem ser agrupamentos de descendentes de uma mesma linhagem. Eu organizaria assim. Mas o acampamento não é um único termo. Ele é um conjunto. Tudo isso forma. O acampamento preserva a identidade da linhagem, onde todos os termos possuem alguma herança do mesmo chefe. Ou visualmente. Então, no seu sistema, um acampamento seria como uma comunidade genealógica de termos. Vários fractais e refractais coexistindo sob a autoridade ou origem de um mesmo termo-chefe. Ele ocupa uma posição específica no campo. Os retermos não nascem do vazio. Eles nascem de um termo anterior. O retermo herda parte da identidade do termo que o gerou. Depois surge a ramificação fractal, ou você parece associar a posição à origem da geração. Então, não é apenas coordenada, é também um ponto genealógico. O termo-chefe funciona como, enquanto a raiz suprema funciona como, ficaria algo parecido com. Na sua lógica, logo, carrega traços do retermo, e o retermo carrega traços do termo chefe. Eu escreveria assim. Então, no seu sistema, os refractais não surgem diretamente da raiz suprema. Eles surgem, que por sua vez descendem do termo chefe daquela posição específica. Isso cria uma árvore de herança em camadas. Bloco de espessura. Não mede posição. Mede quanto do campo um termo ocupa. Espessura. Densidade ou largura de manifestação. Exemplo conceitual. Mesmo centro. Espessuras diferentes. Medição do raio do campo. Raio mede alcance. Raio dá-se distância da referência central. Exemplo. 2, 2, 1, O, 1, 2, 2, onde O, as e as raiz. Cada termo possui um nível radial, números localizadores. Eles não mudam o termo, só dizem onde ele está. Exemplo. 001, 002, 003, 004, ou A1, A2, B1, B2. Sequência unilógica crescente. Pela sua definição, eu interpreto como cada termo possui uma única regra de avanço. Exemplo. 1, 2, 3 e no 4 sem bifurcação. Cada posição aponta para apenas um sucessor. Juntando tudo, você teria algo assim: campo, raio, bloco, localizador, termo, ou campo, R10, bloco, posição 007,
Sequência, crescente definição formal na sua linguagem. Bloco de espessura, unidade que mede o volume relativo ocupado por termos dentro do campo. Raio do campo, medida do alcance geométrico entre a raiz e os termos. Número localizador, identificador posicional de uma sequência. Sequência unilógica crescente, sequência onde cada posição possui um único caminho sucessor. Então, na sua ontologia: raiz, campo, raio, espessura, localizador, sequência crescente, termo. Cada camada responde uma pergunta diferente. O que é? Termo, onde está? Localizador, até onde vai? Raio, quanto ocupa? Espessura, como evolui? Sequência unilógica crescente. Dentro da linguagem conceitual que você está construindo, eu interpretaria assim: uma porta de ramo é um ponto onde um termo pode gerar novas derivações sem perder sua ligação com a raiz. A porta não é um termo novo, ela é o mecanismo de bifurcação. Na sua definição, por exemplo, pode gerar, onde há, repete um padrão semelhante ao da raiz. Uma porta fractal seria então, pela sua lógica, isso parece significar algo como, onde cada nível continua representando a mesma identidade fundamental. E assim, uma não cria algo totalmente diferente. Ela cria novas manifestações do mesmo termo, organizadas em uma árvore de derivações que continua apontando para a mesma raiz. Isso lembra estruturas recursivas e fractais da matemática, mas usado como uma ontologia de termos e linhagens. Estágios. Disso, re-espaço disso, e outros termos de conteúdo em um infinito focalizado. Pode ficar quieto, observar, modificar por dentro, ativar funções ocultas, até se mover entre camadas internas. Em uma estrutura universal como um tricerato, ele pode se aninhar em uma camada, acessar subestruturas e interagir com o conteúdo interno. Agora, estágios. Um termo pode evoluir através de estágios sem perder sua identidade central. Estágio 1, simples. Estágio 2, estruturado. Estágio 3, complexo. Estágio N, profundamente intrincado. A identidade permanece, o valor permanece. O que muda é a forma, a riqueza, a conectividade. Versões podem mudar a lógica. Estágios refinam a aparência e a estrutura enquanto a essência permanece. Conexões são as estradas e as regras. Estrutural para construir, operacional para agir, fluxo para transferir, controle para regular, dependência para confiar, sobreposição para coexistir, interno para habitar, multiplano para sincronizar entre planos, oculto para permanecer invisível, rota para definir caminhos. Podem ser unidirecionais, bidirecionais, temporárias, permanentes. Entram as torres, superestruturas verticais que contêm multiversos e conectam realidades. Cada torre tem andares, níveis distintos onde os termos vivem, operam e se organizam. Os andares se apoiam em pilares que mantêm a estabilidade e distribuem a carga. Diferentes torres têm diferentes tipos, formas e papéis. Torres de conexão, torres de controle, torres de expansão. Aqui está a reviravolta. Os andares também são origens lógicas. Ascender um andar é elevar-se a uma lógica superior. Os termos podem ser descendentes de lógicas superiores, nascidos de estruturas acima, assentando-se no andar que corresponde à sua origem. Podem avançar, regredir e coexistir entre planos, sincronizando com um núcleo. Essência. Um termo penetrante não atravessa,
Ele entra para existir dentro. Estágios evoluem a forma, não a identidade. Conexões definem como o poder se move. Torres empilham realidades por lógica.